A graça e a paz, irmãos. Quero agradecer a Deus por mais uma semana. Mais uma semana de vida, de saúde. Quero agradecer a Deus pela vida do irmão Tota. Vou chamá-lo assim, porque a maioria de nós o conhece assim, né? Nós, há algumas semanas, estivemos orando por Tota, né? Ele estava com problemas gravíssimos em decorrência da Covid. E ontem eu estava aqui, ele parou o carro. Vem cá que eu quero falar com você. Era ele. Para mim foi muito bom falar com ele. Agradecer a Deus pela vida de Tota. Bom, os avisos Paula já trouxe, né? No próximo sábado nós teremos manhã de consagração também. Quero parabenizar Abel, nosso irmão Abel, esposo de Kátia, está aniversariando no dia 18. A minha oração, Abel, que o Senhor continue abençoando sua vida, meu irmão. Que você seja sempre essa pessoa ponderada, calma, né, que diante do Senhor administra seu temperamento, temperado sempre pelo amor de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do meu irmão Fábio, né, pastor Fábio. Ele hoje está comemorando online. Nesse momento eu não estou com ele por causa disso. 52 anos de vida e 2 anos da estação Caminho da Graça, João Pessoa, que ele administra. Que o Senhor continue sempre abençoando Fábio, sua família e seu ministério. Enfim, estamos falando sobre Romanos capítulo 5. Estamos falando sobre amor, fé, obediência, sobre paz. Desde maio, né, a gente tem falado aí sobre a questão de Jesus, Adão. Obrigado, Paula. Trazendo alguns exemplos, como o de Abraão. Eu quero destacar, né, que a morte, como eu falei, a morte reinou desde Adão até Moisés, mas que o amor de Deus é relacional. E hoje eu estou ampliando um pouquinho isso, para que nós entendamos bem onde eu quero chegar, porque quero falar um pouquinho mais, eu estou falando um pouquinho mais do homem, né, do Éden ao Calvário, entendendo comportamentos. Pela manhã nós vimos quem é o homem nascido do Éden. É o que nasce da carne, é o ser vivente, é o terreno, o natural, o perecível, é o que estava perdido. Quem é o homem nascido no Calvário? Eu trago as duas figuras, a do Éden, o primeiro homem, a do Calvário, o último homem, né? Nesse sentido de caminho da salvação. Quem são os nascidos no Calvário? São os que nascem do Espírito, os que nascem de novo. São os espirituais, segundo a própria palavra, ou espírito vivificante. É o homem do céu, o homem do Calvário é o nascido de Deus, o cidadão dos céus. Eu identifiquei os dois pela manhã e agora eu quero trazer características dos dois. Para isso eu vou me deter em apenas 2 textos, o de Gênesis capítulo 3 e o de Mateus capítulo 4. Mas eu chego lá, certo? Quem é ou como vive o homem nascido no Éden? Quem são aqueles que vivem como nascidos no Éden? Você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Primeiramente, eu não vou ler o texto, né? Nós vamos passear dentro dele, vamos trazer as características, eu vou identificá-lo no versículo, no texto. Então a gente vai ver capítulo 3 todo de Gênesis. Como vive o nascido no Éden?
ele é desobediente. Ele, por natureza, é desobediente. Veja, a Bíblia diz que o homem do Éden é um homem natural. Veja, quando você olha para o texto de Gênesis 3, você vê desde o verso 1 até o último verso, a desobediência do homem. O homem natural é, por natureza, a redundância proposital, desobediente. Ele é ávido por saber tudo. Aqui vai uma observação. Vocês já perceberam que, eu vou chamar de crentes, não, vou chamar de evangélicos. Evangélico entende de tudo? Acho isso interessante, né? Qualquer assunto evangélico entra e acha que tem a palavra final, né? Ele inclusive é defensor de Jesus Cristo, como se Jesus Cristo precisasse de defensor, tá? Por quê? Porque na realidade o homem natural é ávido por saber tudo. Veja o verso 5, a gente está em Gênesis 3, ele diz assim, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Essa fala é fala da serpente para o homem. Mas aí, se você continuar percebendo, você vai identificar que esse homem entende que a serpente tinha razão, né? Esse homem entende que a serpente tinha razão. Quando eu falo homem aqui, eu estou falando do ser humano. Veja que no verso 6, o ser humano dá vazão aos seus desejos, suas pulsões, né? Olha o verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que o comeu também. Havia uma ordem tinha sido dada por Deus, todo o Éden é de vocês, cultivem, plantem, comam de tudo, multipliquem-se, frutifiquem, né? Mas tem uma árvore, dessa árvore você não vai comer do fruto. A ordem era dada, foi dada e muito claro, a fala de Deus para o homem foi muito clara. Quando a serpente apresenta o fruto como fruto que dá sabedoria, entendimento, você vai entender de tudo, né? De repente o homem tenta dar vazão aos seus desejos. A gente chama isso, na psicanálise, de pulsões. O homem é impulsionado por suas forças internas, os desejos mais profundos, os escondidos, tá? É interessante pensar sobre isso, porque na realidade, se a gente começa a pensar o homem, a gente entende que homem, novamente eu digo, quando eu falo de homem, eu falo de ser humano, que homem e mulher, que ser humano não é fruto de suas pulsões, tá? Quando você olha para a Bíblia, percebe claramente que o intuito de Deus é ter um ser que não seja fruto de suas pulsões, de suas vontades próprias, daquilo que ele acha que tem que ser, tá? Quando o homem se deixa levar por suas forças internas, ele termina se prejudicando. E aí eu quero trazer para vocês como eu percebo o homem, né? Eu entendo que o ser humano é um ser espiritual, que tem um corpo e uma mente, né? O espírito, ninguém pode mexer com ele é via de comunicação entre o corpo e Deus, ou a mente e Deus. O corpo é biológico, né? E eu vou sempre falar sobre isso, né? O corpo é biológico. Se você não dormir bem, você termina ficando possivelmente com dor na cabeça por causa do sono que você está sentindo, do cansaço físico e mental que você não conseguiu, né? Matar, né? Na hora que simplesmente deita para descansar, né? O corpo, ele é biológico. O corpo envelhece, né? O corpo funciona exatamente como a biologia fala, tá?
a mente, ela é plasmada pela educação, ela é influenciada pela educação. Quando eu falo educação aqui, eu falo nas experiências que a gente tem dentro do ventre materno, na infância, adolescência, juventude e vida adulta, né? Isso vai somando, tá? Eu estava conversando com os casais hoje, porque trouxeram-me uma possibilidade de a gente falar sobre sexualidade no grupo de casais. Aí eu disse, é um assunto muito vasto, a gente precisa saber o que vai falar sobre sexualidade, porque, por exemplo, uma criança abusada, e assim, é mais comum do que vocês pensam, né? Uma criança abusada, aos 5, 6 anos, ela tem a vida marcada, né? Ela se torna adolescente com problemas na área da sexualidade, ela vai por uma vida adulta problemática, ela pode até ter um relacionamento amoroso com alguém, mas esse relacionamento pode ser muito problemático por causa das pulsões, tá? Por causa da mente que manda nas pulsões, tá? Então, a mente, ela é plasmada, ela é administrada pela educação, pelas experiências do ser humano. Se o ser não entender quem é, ele vai ser sempre um ser que tende a obedecer às suas pulsões, como Adão nos ensinou. Adão é pai da humanidade. Eva é mãe da humanidade. Então, como Adão, ávido por saber tudo, deu vazão aos seus desejos, o homem também pode ser assim, da geração que parte dele. O homem é influenciador e influenciável, ou influenciado. Se olhar para o verso 17, você vai perceber que o homem deu ouvido à sua mulher, foi influenciado, né? O homem foi influenciado por Eva. A gente está em Gênesis 3, verso 17 agora. O homem ouviu sua esposa, né, sua companheira, deu vazão ao que ela queria que ele fizesse. No entanto, o homem, o ser humano, é influenciador também. Se você olha para o verso 6, você percebe literalmente que, olha só, a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, desejável para dela se obter discernimento, toma do seu fruto, come o fruto e dá ao seu marido, né? Quando a gente fala de influência, a gente pode, não estou dizendo que a gente está, mas a gente pode estar falando de manipulação. E essa manipulação passa a ser instrumento de abuso, tá? Então, a Bíblia não relata como Eva chegou ao seu marido simplesmente para entregar o fruto. Então, aí eu vou entrar com o meu achismo. Conhecendo o ser humano, estudando o ser humano e não entendendo tudo sobre o ser humano, mas como psicólogo já há quase 20 anos em consultório, casado, experiente na área, tratando casais, trabalhando com homens, com mulheres, eu não entendo que Eva chegou com o fruto e simplesmente disse, toma, come, e Adão comeu. Deve ter havido um diálogo aí, né? Porque afinal de contas o homem tinha recebido uma ordem clara do Criador. A Bíblia, ela não tem o intuito de traçar os detalhes da relação. Ela traz os resultados, né? Então, nesse sentido, geralmente, nessa relação de influenciado e influenciador, tem a questão da manipulação. Geralmente. Eu um dia desse disse a alguém, você pensa que você veste o que você quer? A grande maioria de nós não veste o que quer, não come o que quer. A maioria de nós não compra o que quer. A grande maioria de nós somos influenciados, né? Pelo mercado, por mamão, tá? Eu estava hoje no shopping com Elô, ela olhou uma blusa e disse, Júnior, isso aqui
Não é lá da década de 70, 80, eu disse, amor. E aí eu citei, né? Não existe nada novo embaixo do céu, em cima da terra. Né? Existe uma roupagem nova e dizem que é novo. E aí, você simplesmente entra tranquilo. Tem 2 semanas que eu desenrolei meu macacão, que eu gosto muito. Eu usei macacão lá, Poliana está lá rindo. Usei meu macacão lá na década de 80, e agora o macacão está voltando. Eu guardei, viu? Meu macacão. Né? Então, assim, nesse sentido, a gente precisa entender, né, que na relação, se a gente não tomar cuidado, a gente traz uma relação de abuso, literalmente, tá? Isso vai ser aprofundado com o tempo. O homem é alimentado, e aqui eu vou trazer uma tríade para vocês, que é muito comum entre as pessoas que eu converso: vergonha, culpa, medo. Vergonha, culpa, medo. Tá? Veja, o que acontece com o homem? Ele desobedece, ele come do fruto, e aí ele, quando come do fruto, seus olhos são abertos, ele sente vergonha e procura algo para cobrir, né, a sua vergonha. Tá? Ele procura algo para cobrir a sua vergonha. Quando Deus vai conversar com o homem, isso está nos versículos 7 a 10 de Gênesis 3. Quando Deus vai conversar com o homem, é exatamente o que o homem disse para Deus: eu ouvi tua voz, tive vergonha porque percebi que estava nu e me escondi porque estou com medo. Talvez alguém me diga assim: não, eu não sinto vergonha do que eu faço. Quando você vai para as entranhas da conversa, você começa a perceber que a vergonha existe. Por que a culpa? Qual é o motivo da culpa? A culpa é exatamente por causa de algo que pesa. A culpa não deveria ser um instrumento de massacre, de maltrato. Mas a maioria das vezes, na nossa vida, a culpa é um instrumento de peso, de maltrato, de massacre. A culpa deveria ser um instrumento de reflexão. Peraí, eu tomei uma atitude errada, eu agora estou assumindo algumas consequências, na próxima vez, a culpa é minha, da próxima vez não será mais assim. Mas a maioria de nós sofre com a culpa, e alguns de nós carregamos pesos terríveis por causa de culpas. Vergonha, culpa e medo é algo que eu converso, é sobre assuntos que me trazem, e que quando eu falo principalmente com crentes, me traz essa tríade. Por que você está se sentindo culpado? Você não fez? Qual é o motivo que você não assume? E essa questão de sentir medo, de repente as pessoas sentem medo de Deus. Por isso que eu tenho trazido muito, que quem não ama é permeado pelo medo. Tá? E assim, se diz que ama, não é para sentir medo, porque o medo supõe castigo. O medo supõe castigo, é exatamente aquilo que Adão demonstra, como se eu tive medo, me escondi. O que é que o Senhor vai fazer comigo agora que eu rompi o nosso pacto? Quem tem filho aqui sabe como é que funciona isso. Quem tem filho sabe como é que funciona. Criança, ela faz algo de errado e ela procura logo se esconder, né? E às vezes ela se esconde de uma forma bem interessante. O que Adão faz quando Deus questiona ele? O que Eva faz quando Deus questiona ela? Isso está nos versos 12 e 13. Não assume erro. Joga para o outro. Né? Quem tem filho aqui sabe disso. Quem foi? Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Aí eu dizia assim, então fui eu, né? Porque
Se não foram vocês, quem foi? Porque temos 5 dentro de casa. Sua mãe está dizendo que não foi ela, eu não fui, vocês 3 não dizem quem foi. Então, o que é que aconteceu? Aí quando a gente aperta, porque fulano, porque ciclano, porque... Fica jogando. Veja, irmãos, percebam, ser humano se comporta exatamente como Adão se comportou no Éden. Rompe barreira. Aí depois, e agora? O que é que eu vou fazer? Sente medo, começa a jogar para os outros, não assume seus próprios erros. Está nos versos 12 e 13 de Gênesis 3. É um ser que não consegue viver com a sua nudez. Irmãos, isso aqui é um detalhe muito importante. Muito importante. O homem é um ser que não consegue conviver com sua nudez. Eu tenho certeza que se eu começar a falar alguns assuntos aqui, eu vou levantar revoltas de alguns, outros vão sair de fininho, outros vão começar meio que escorregar na cadeira, porque ser humano não consegue conviver com a sua nudez. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não gosta de olhar para si. Tem gente que não suporta isso. Os versos 7 e 10. Descobri que estava nu, me escondi. Convive com os tabus da vida. Eu conheço gente que sofre anos porque não consegue falar sobre si, sobre sua sexualidade. Quando eu estou falando de sexualidade, não falo de sexo não. Sexo está incluso na sexualidade. Mas eu falo do pensamento que o ser tem de si, do envolvimento que ele tem com o corpo dele, do conhecimento de si mesmo. Gente que, não quer nem conversar sobre alguns assuntos por causa dos tabus. Eu conheço gente que tem problemas que quando a gente começa a aprofundar, não vou falar sobre isso, tudo bem, está tranquilo, sem problema, agora você vai continuar dessa forma? Eu prefiro. Está certo. Está certo. Isso foi adquirido no Éden. Isso foi adquirido no Éden. E assim, tem algumas coisas que eu não posso falar de púlpito, então eu nem vou adiante com esse assunto. Mas perceba, o Adão ensinou o ser humano a não conseguir conviver com sua nudez. Esse é o cidadão do Éden. E aí, eu tenho uma questão para você, não é para você responder para mim, é para você responder entre você e Deus. Quantas vezes você age assim? Agora, sabe o que é interessante, irmãos? Quando a gente olha para o Éden, a gente percebe que se não fosse a graça, a gente estava acabado nisso tudo. Porque eu, de vez em quando, eu me percebo aqui, achando que sei de tudo. De vez em quando eu me percebo aqui, colocando culpa em cima dos outros. Eu estou falando de mim, viu? De vez em quando eu me percebo aqui, de repente, com medo, me sentindo nu. Às vezes eu me sinto meio desconfortável diante do Senhor. E esse momento desconfortável é o momento da nudez. Senhor, sabe o sentimento do soldado romano, tipo, eu não sou digno de que tu pises no chão de minha casa, eu não sou digno de te receber debaixo do meu teto. Às vezes eu me sinto assim, irmãos. Mas vejam o que é a graça. A graça, ela cria o cidadão nascido no Calvário. Esse cidadão, apesar de conhecer o Éden,
é um cidadão que decide não estar no Éden, não ficar no Éden. É um cidadão que simplesmente diz assim: eu quero ir além disso. Eu não quero ter o comportamento do Éden. Pode ser que de vez em quando eu me pegue me comportando como era no Éden. No entanto, quando eu falo do Éden, eu falo depois do pecado. No entanto, eu decido não ser do Éden. Eu decido não ser do Éden. Como é que vive o nascido no Calvário? Quando eu trago a figura do Calvário, eu entendo que ali, derramamento de sangue de Jesus Cristo nos purificou. O seu sacrifício vicário nos deu acesso direto ao Pai, né? Então aquela algema que foi colocada no homem, né, no Éden, por causa do pecado, né? A quebra do pacto com o Criador, a algema é aberta, o pacto é restaurado no Calvário. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E podemos viver literalmente como nascidos no Calvário. Literalmente. Aí eu quero trazer o texto de Mateus capítulo 4, nos versos 1 a 11. Mateus 4, 1 a 11. A tentação de Jesus Cristo. Para rapidamente vermos como é que funciona isso. Quando você vai para o Apocalipse, você percebe que a serpente do Éden é o dragão do Apocalipse. É a serpente do Apocalipse. É o próprio diabo, né? Nesse sentido, eu quero trazer vocês para o monte da tentação, para que vocês percebam que quem tentou Jesus foi o mesmo que tentou Adão e Eva. Ou no sentido claro, tentou Adão, porque na realidade o pacto foi feito com o homem, né? E quando Deus se dirige ao homem, Deus diz exatamente isso: porque você deu ouvidos à sua mulher. É assim que Deus diz, como se dissesse: eu fiz o pacto com você, você tinha que ter me ouvido e não a sua esposa. Nesse sentido, e eu não estou aqui, meu discurso não é político, né, e nem é de gênero, eu falo de resultado apenas, certo? Quando eu olho para Mateus capítulo 4, eu percebo que a serpente está aqui. E eu quero deixar claro aqui que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. É isso que o evangelista Mateus registra. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado. Por que Jesus Cristo precisava ser tentado? Para que Satanás entendesse claramente com quem estava lidando. Para que Satanás entendesse claramente que Jesus era o Messias. Ali está acabado, está escrito, já está cumprido, e você não vai conseguir chegar perto dele. Sabe, irmãos, quando eu percebo esses discursos aqui, eu percebo Deus olhando para Satanás e dizendo: está vendo meu servo Jó? Cabe é fiel. Você deu tudo o que ele tem, não falta nada para ele, lógico que ele vai ser fiel. E a ordem é dada: vá, pode tirar tudo dele, não toque em sua vida. A minha leitura é: não toque seu espírito, ele é meu. O resto é só do Éden. O espírito dele é meu. E a fala, ela me leva, ou ela me traz aqui para Mateus capítulo 4. Perceba como é o cidadão do Calvário. Não busca ser poderoso. Vou resumir o que foi dito lá no Éden,
eu tiro aqui no Monte da Tentação. Eu estive lá nesse lugar, no possível lugar, né? E sabe, é algo indescritível, né? Não busca ser poderoso, porque sabe que todo poder pertence a Deus. Essa é a falha, irmãos. Então, perceba. Mas antes disso, eu estou num ponto depois. Antes disso, ele não vive pelos seus instintos, mas se alimenta da provisão divina. Não vive pelos seus instintos, mas se alimenta da provisão divina. Veja os versos 3 e 4 de Mateus, capítulo 4. E aqui eu quero ler. O tentador aproxima-se de Jesus e diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que pertence ou que procede da boca de Deus. Então perceba que o homem aqui é o homem que não está nem aí para os seus instintos. Não está nem aí para os seus instintos. Ele entende claramente que a provisão vem do Senhor. A palavra final é de Deus, sabe? E quando eu falo sobre isso, eu entendo claramente que os meus instintos vêm da minha mente. O que o meu corpo pede vem da minha mente. O meu espírito é quem recebe a mensagem de Deus. É o meu espírito que entende o Espírito de Deus, porque ele está ligado diretamente. E aqui eu vou dizer algo que aflige a mim e eu creio que aflige a muitas pessoas que me ouvem. Irmãos, quando eu sou atacado por ansiedade, eu sinto muita fome. E aí eu tenho que cuidar daquilo que eu como, né? Porque é um caso sério. Tem uma ligação direta entre comida e ansiedade. E tem gente que não consegue administrar isso. Come. Né? Como se o instinto pudesse absorver e aniquilar o que se está sentindo. Não destrói o que está sentindo. E tem que entender que não é a sua carne, não é a sua mente a ligação de você para com Deus, é o seu espírito. E esse espírito ele é alimentado pela vontade de Deus, pela provisão divina, pela palavra, né? É por isso, irmãos, que eu me entristeço. Aqui, Jesus Cristo cita Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele diz exatamente assim, vamos lá. Jesus diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tá? É parte de Deuteronômio capítulo 8, verso 3, Escritura Sagrada. Escritura Sagrada. Olha o que eu vou dizer para vocês. Tem gente que tem preguiça de acessar isso aqui. Tem gente que diz, eu não sei ler, não vou entender. Tem gente que diz, eu não sou teólogo, nem vou pegar. Mas é isso aqui, viu? E quando eu falo disso aqui, eu não estou falando do livro, não. Eu não estou falando do livro, não. Estou falando do que está registrado aqui. Do que foi registrado para que entendamos. E assim, eu cada vez tenho entendido mais que vida com Deus é uma vida de compromisso com a palavra. Palavra. Principalmente agora na pandemia, proliferou o número de profetas e mensageiros que, assim, na maior facilidade, vão diante de suas câmeras dizer, Deus me mandou dizer para você. Tem gente que age na mídia literalmente, 1 minuto com você para dizer o que Deus tem me dito para você. Gente que seguia por essas palavras, sem entender isso aqui. É gente que alimenta seus instintos. Gente que tenta alimentar
as suas sensações, seus desejos, seus sentimentos. A gente está cantando muito mantra ultimamente. Mantra. O que é mantra, Emilson? Mantras são palavras específicas, né, que a gente recebe de forma mágica. Mas olha só, mantra, inclusive, foi comprovado que cientificamente é bom para o ser humano. Mas mantra age aqui, ó. Aqui. Não é aqui. Mantra vai agir aqui. Vai te dar um refrigério, um descanso pessoal. É autoajuda. É muito bom para meditar. Eu estou falando de uma forma geral, né? Aí, as pessoas... E outra coisa interessante, viu? Você põe, sei lá, eu tenho aqui 30 pessoas, eu começo a ministrar um mantra aqui, e você não entende o que eu estou falando. Você não identifica, mas a sensação é gostosa, é boa. Você começa a se ver emocionalmente levado. Se eu quiser, eu posso fazer isso. E você vai achar que é o Espírito de Deus que está fazendo isso com você. Pode ser eu. Aí Jesus diz, meus instintos, não. Eu estou com fome, 40 dias sem comer, mas você acha que eu vou transformar pedra em pão? Eu entendo que a minha provisão vem do meu Senhor. É claramente o que Jesus fala, tá? E aí, a gente está falando do maná, lá em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, a gente fala do maná, né? Então, Jesus faz essa ligação, tá? Então, o homem do Calvário é aquele que não busca ser poderoso, pois sabe que todo poder pertence a Deus, né? Preste atenção que Satanás fez no verso 11, a gente está em Mateus capítulo 4, no verso 11, Satanás cita para Jesus Cristo o Salmo 91, versos 11 e 12. Satanás cita para Jesus Cristo Salmo 91. Ele deturpa a palavra para trazer para Jesus, para enganar Jesus com a própria palavra, com a própria escritura. Jesus responde a ele com Deuteronômio capítulo 6, no verso 16. Tá? Ele diz assim, vamos lá, a gente está no verso 11, né? Não. Deixa eu ver o texto aqui. Vou voltar para o texto. Ele diz assim, o texto diz assim, verso 5, Mateus 4. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, aqui é uma visão. Satanás dá uma visão a Jesus Cristo, levando ele para o pináculo do templo de Jerusalém, certo? E diz, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito a fala de Satanás. Ele repete Salmo 91, versos 11 e 12 para Jesus. Ele diz assim, está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, com as mãos ele os segurarão. Eles os segurarão, está falando dos anjos, para que você não tropece em alguma pedra, né? Jesus responde isso claramente. Também está escrito. Veja como Jesus faz. Também está escrito. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele responde com Deuteronômio capítulo 6, verso 16. Nada, presta atenção que eu vou te dizer. Nada na tua relação com Deus é da tua vontade, nada, nem da vontade daquele que está falando. A tua relação com Deus, ela deve acontecer dentro da palavra de Deus. O que passou disso é tentativa humana. Se eu pego o Salmo 91, tiro do contexto e simplesmente largo para você uma profecia fora do contexto, é vontade humana e não de Deus. Se eu digo para você, segura a barra, porque praga nenhuma chegará à tua tenda, e você não está em comunhão com Deus, eu não posso garantir que a praga não vai chegar à sua tenda. Se eu estou em pecado e digo,
praga nenhuma chegará à minha tenda. Isso não é palavra de Deus. Porque as minhas transgressões fazem separação entre mim e o meu Deus. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Nada na vida da gente deve ser fora da Bíblia. Ah, porque eu sinto assim, sinta. Quando eu ouvi uma vez, eu estou falando de um tempo na primeira igreja batista, alguém me disse assim, mas eu sinto que Deus está fazendo comigo. Eu disse, eu sinto que você deve sentir o que a Bíblia sente para você, e somente isso. Somente isso. Porque Deus não vai simplesmente abrir mão da palavra dele por sua causa. Ele não abre para o filho dele, vai abrir para você. Quando eu falo do filho direto, né? Nesse sentido, perceba o que a palavra diz em João capítulo 15, verso 5. Vocês não podem fazer coisa nenhuma sem mim. Nada será feito sem mim. Então, o ser nascido do Éden é um ser que não vive do Calvário, é um ser que não vive para seus instintos, é um ser que não busca poder. Guarde isso, porque é o que o mundo ensina a você, buscar poder. É o que muita gente, inclusive dentro da igreja diz para você, busque poder. Mas não é assim. É um ser que entende e assume que somente a Deus pertence a adoração. Veja os versos 8 a 10, a gente está em Mateus capítulo 4, 8 a 10. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus simplesmente disse para ele, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Simplesmente Jesus cita Deuteronômio capítulo 20, verso 10 para ele. Tá? Assim, a gente precisa saber dessas coisas. Veja que o ser do Éden é um ser que busca para si. O ser do Calvário é o ser que busca a vontade de Deus. Entende e assume que somente a Deus pertence a adoração, somente a Deus. Irmãos, tem muita gente sendo adorada por aí. Tem muita gente no nosso meio adorando quem não deve. Tem muita gente assumindo os louvores, os holofotes, os nomes, os títulos. Tem muita gente dizendo, você sabe com quem está falando? Tem muita gente. Tem muita gente. Né? E a gente precisa entender que... e aí eu vou falar direto com vocês. Se um dia eu chegar aqui dizendo que Deus me disse algo que não disse, vocês perceberem que não foi dito, eu diga para você que tem que fazer, não faça. Não faço. Aliás, vocês sabem como é que funciona aqui. Não é o lugar do, eu quero que você faça assim. Né? Aqui se faz. Se você quiser, pode ficar à vontade. Né? Aqui não é esse lugar. Né? Não é o lugar da autoridade espiritual. Eu sou a autoridade espiritual e você tem que me obedecer. Não é. Porque a autoridade para mim é vida. E é vida transmitida. Ou seja, essa autoridade ela é exalada. É você quem vê a autoridade em mim, não sou eu quem cobra essa autoridade. E aí eu digo para cada um de nós isso, para cada um de nós. A autoridade que você precisa cobrar é de você, porque você precisa ser a igreja que anda, né? Você precisa ser o espírito andante, literalmente, né? O espírito vivificante para que onde você chegue as pessoas olhem e vejam que realmente você tem autoridade, porque a sua prática de vida é diferente. Então não se escandalizem, porque daqui para frente os escândalos vão se multiplicar. A gente não pode fazer nada, né? Porque alguém é destacado e o povo
Percebam o que o povo queria fazer com Jesus Cristo. Jesus dizia, não, peraí, não vai ser assim. Né? Quando Jesus é assunto aos céus, né, o povo quer fazer isso com os discípulos. Né? Pedro, quando chegou na casa de Cornélio, Cornélio se prostrou diante de Pedro, e Pedro olha e diz, não, peraí Cornélio, não é assim não, eu sou um homem tanto quanto você. Para com isso, cara. Isso foi feito com Paulo e Barnabé, né? O povo se prostrando diante de Paulo e Barnabé, e peraí, para com isso, está tudo errado. Mas os líderes do século 21, e aí eu falo do século 21 porque nós estamos no século 21, mas como eu sou do século 20, a grande maioria dos líderes do século 20 também assim, querem que o povo se prostre. E sabe o que Deus diz para a gente? Olha só, culto somente a mim. Eu não vou aceitar isso. Vocês lerem isso aqui, no Antigo Testamento, vocês vão ver o que o povo passou por causa de idolatria. Deus diz, poder é meu. Eu coloco quem eu quero, tiro quem eu quero, faço o que quero com quem quero. Essa é a fala de Deus, clara, muito clara. Né? Eu permito o que quero, acabou. Né? Até aquele que acha que é todo poderoso, eu estou permitindo. Né? Isso é bem claro. E Deus diz, não viva para os seus instintos, você vai sofrer. Vai sofrer. Porque pessoa que é liderada por sua mente, por suas forças mentais, né, vive atrás de coisas para lhe complementarem. Né? Quer ver? Para encerrar, eu sou muito procurado para pessoas que me pedem exercícios. Eu estou muito ansioso, o senhor não tem uma coisa que o senhor me ensine? Não. O que eu posso fazer então para essa ansiedade diminuir? A Bíblia só fala uma coisa. O quê? Descanse no Senhor. Mas não estou conseguindo descansar, o que é que eu faço? Não sei, porque o que a Bíblia diz é descanse. Né? Aí depois eu digo para a pessoa assim, olha só, essa é uma atitude do Espírito. E aqui eu vou falar para vocês o que eu estou falando sempre aqui. Eu nunca vi tanta gente falar tanto de vida espiritual e não saber nem viver no Espírito. Né? Essa é uma atitude do Espírito. Confiança em Deus é a atitude do Espírito, não da mente. Porque você confia, aí a mente vai dizer assim, será que vai acontecer mesmo? Olha que naquele dia você confiou e não aconteceu. E aí você vai, foi pego pela mente. Né? Mas se você responde para sua mente assim, peraí, eu não vivo pelo que vejo, pelo que sinto, eu vivo pela fé. Né? E a fé que eu vivo na fé, na vida do Filho de Deus. Então, independente do que você está pensando, mente, meu espírito entende diferente. Porque confiança é ato espiritual. Amor é ato do espírito, não da mente. Eu vou fazer um esforço para amar minha esposa e eu vou conseguir. Não vai. Porque ato de amor não é ato de poder da mente. Pode funcionar por um tempo, depois passa. Né? Amor é um ato espiritual. Então, nesse sentido, a gente precisa entender tal diferença, porque o homem do Éden é um homem ligado aos seus instintos. É um homem que se deixa ouvir pela sua mente. Né? Quando a serpente disse, isso é tudo mentira, ele falou isso porque vocês vão descobrir o bem e o mal e aí vocês vão ficar igual a ele. Né? De vez em quando você não ouve a serpente no seu ouvido, não ouve? Que pecado nada, isso é só... Que custa você fazer? De vez em quando a serpente fala. Né? E aí você, realmente, vai ser melhor para mim assim. Mas o seu espírito está dizendo, peraí. O que Deus quer para você é outra coisa. Então, assim a gente vai começar eu lembro que hoje de manhã
Débora conversando comigo disse assim: pastor, eu vi a mensagem da manhã, é tudo aquilo que você já vem falando, né? Eu disse: Débora, só que agora eu vou começar a solidificar isso. Ou você é do Calvário, ou é do Éden. Você pode ter, de vez em quando, algumas atitudes do Éden. Todo mundo tem, irmãos. Mas entenda, a graça existe para isso. Para que você entenda claramente, quando vier a atitude do Éden, você diga assim: peraí, eu não sou do Éden. Eu nasci lá no Calvário, eu sou cidadão do céu. E meu comportamento é outro. Essa é uma decisão espiritual. Amém? Vamos orar? Deus, quero te agradecer por tua fala alto aos nossos corações. Quando olhamos para a Bíblia, tu falas alto. E é interessante que entendamos que pode ser usado o texto bíblico para nos enganar. É interessante que entendamos que ou nós estamos ligados diretamente com o Espírito de Deus para entendermos a tua fala, ou nós seremos sempre enganados só porque estamos ouvindo gente falando de Bíblia. O texto do Éden é claro como fala ser humano. Ser humano não obedece a Deus, ser humano simplesmente resolve tomar seu caminho, depois se sente envergonhado, coloca a culpa nos outros, né? e simplesmente acha que deve ser assim mesmo. Vou me esconder, porque agora não tem mais o que fazer. Ser humano funciona assim. Mas a graça, Senhor, veio. E a graça, ela foi a imagem da graça ao Calvário, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Literalmente. Quando olhamos para o Calvário, Senhor, nós percebemos que, apesar de vez em quando entendermos ou queremos entender que precisamos agir como cidadã do Éden, o Senhor é o nosso Senhor. O teu Espírito nos fala, Senhor. Essa transição entre Éden e Calvário, que simplesmente nós precisamos entender e decidir o que queremos, porque nós podemos ser cada vez menos cidadã do Éden, cada vez mais nos comportarmos como gente que entende claramente que é espírito e não carne. Quando a gente olha capítulos 7 e 8 de Romanos, a gente percebe isso claramente. As lutas do apóstolo Paulo consigo, vivendo na graça, ao mesmo tempo dizendo: peraí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Eu entendo claramente diz o apóstolo Paulo, que eu não sou do Éden. Vocês também não devem ser. Então, Senhor, continua nos ensinando, que a tua fala seja fala que fala alto aos nossos ouvidos, que nós entendamos o que é ouvir com o Espírito, que possamos entender, quero dizer, identificar quando queremos quebrar a aliança com Deus, identificar quando queremos jogar a culpa para o outro. Sim, porque muitos de nós fazemos assim ainda. Quando queremos nos esconder porque nos sentimos envergonhados, ao invés de simplesmente, em vez de nos esconder, a gente precisa dizer: Senhor, pequei, fiz isso, dá nome, claro. Eu entendo claramente as consequências, porque eu sou livre para pecar e responsável para assumir todas as consequências. Mas não quero viver assim, Senhor. No Éden, inventa, se esconde, joga a culpa para o outro, fica envergonhado, culpado. No Calvário, eis-me aqui, Senhor. Sou barro, vaso quebrado, preciso ser restaurado. Eis-me aqui. Quero ser cidadão do céu e não da terra. Nos ensina, Senhor. Precisamos muito de Ti para identificarmos esses momentos. E que o Senhor nos encha cada vez mais com Seu amor, porque com o Espírito Ele já encheu claramente isso para mim.
nós já somos cheios do Espírito. Emilton, se eu não sinto assim, não, eu não vivo para sentir, eu vivo para entender. Que se a Bíblia diz que toda a porção do Espírito já foi derramada, já foi derramada. Todos os dons já foram dados, já foram dados. Isso é o que está escrito. Eu não preciso sentir, preciso me apossar e viver. É isso que precisa ser feito. Então me leva para casa com essa certeza, Senhor. Leva cada irmão para casa com essa certeza, cada irmã. Que quem me vê agora pela internet esteja, pelo nosso canal do Facebook, pelo Instagram, que entendam claramente isso através do Teu Espírito. Dê a certeza, Senhor, para a Tua honra e glória. Aqueles que nos verão no futuro, que tenham essa certeza, para a Tua honra e glória. Que o Teu amor, a Tua graça, paz, unção do Teu Espírito estejam sempre conosco, para todos sempre, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe cada um de vocês. Vão para casa crendo que o Senhor nos amadurece através das experiências espirituais, no nome de Jesus. Deus abençoe, uma semana abençoada no Senhor, para você que está nos ouvindo, nos vendo também, para você que nos verá no futuro. Uma boa semana no Senhor.